E nesse consenso europeu de sarcopenia, eles trazem esse fluxograma. É importante lembrar que o consenso europeu de sarcopenia, ele é para pacientes idosos, tá? Então, a gente não pode extrapolar isso para os outros pacientes, ou pacientes adultos, por exemplo, mas depois eu vou também falar um pouquinho. Então, qual que é a sugestão deles, né, para a gente diagnosticar essa sarcopenia? Então, para a gente triar esses pacientes, para a gente, né, encontrar os casos, eles indicam o SARC-F, depois eu vou mostrar também o SARC-F, não sei se todos vocês já viram, mas é uma ferramenta bem conhecida, ou uma suspeita clínica, tá? E aí, se no SARC-F ele deu negativo, ou na sua suspeita clínica ele também deu negativo, ele não tem um risco de sarcopenia. Então, esse paciente já sai do fluxo, né, e segue a vida. Se der positivo, a gente vai fazer um teste de força, tá? Esse teste de força pode ser a força de pressão palmar, a dinamometria, depois eu vou destrinchar um pouquinho cada um deles, ou o teste de levanta e senta. Então, deu normal, o paciente também sai do fluxo, ele, né, reprovou no teste de força, aí pode ser que ele tenha uma provável sarcopenia, tá? Com essa provável sarcopenia, a gente precisa confirmar se esse paciente é ou não sarcopênico. E aí a gente vai fazer o teste de quantidade muscular. E aí a gente tem vários tipos, a gente tem a BIA, a gente tem o DEX, a gente tem a tomo, a gente tem o ultrassom, vou falar também um pouquinho na frente. Bom, não deu, né? A parte de quantidade ou qualidade muscular desse paciente está normal, então ele volta ali para o fluxo e aí a gente vai fazendo o teste de força nele. Se deu positivo, né? Então deu baixa quantidade muscular, esse paciente tem uma sarcopenia confirmada. E aí a gente vai precisar fazer o teste para a gente ver se essa sarcopenia ela é leve ou se ela é grave, tá? E aí a gente faz o teste de performance física, que eu também vou falar um pouquinho. Então, se esse paciente reprovar no teste de performance, ele tem uma sarcopenia grave, tá bom? E aí, o consenso europeu, ele usa a força muscular como parâmetro principal da sarcopenia. Esse consenso é de 2019, eles tinham um de 2010. E nesse de 2019 foi o que mais mudou, assim, que a parte de força muscular, ela vem antes ainda da quantidade muscular. Então, para eles, o mais importante para a gente detectar a sarcopenia é esse paciente apresentar baixa força muscular. E por quê? Por conta da qualidade do músculo, que foi aquilo que a gente falou lá em cima, né? Questão de infiltração de gordura, perda de funcionalidade. E quando a gente fala de paciente idoso, o principal problema da sarcopenia é justamente a perda de funcionalidade, né? Então, nada mais justo que se a gente for triar esse paciente, né? O que mais vai impactar é essa questão da força muscular. E aí depois a gente tem um provável diagnóstico de sarcopenia quando é detectada a baixa força muscular. O diagnóstico ele é confirmado com a presença de baixa quantidade ou qualidade do músculo. E aí depois é considerada grave se ele também reprova no teste de performance. E aí o que acontece é que por conta desse consenso, muita gente extrapola isso para todos os pacientes. Só que o consenso ele tem idoso no nome, né? Mas assim, acaba acontecendo na prática clínica. Aí a gente tem a diretriz Braspen de terapia nutricional no paciente com câncer, ela é de 2019. E aí ela traz que o diagnóstico de sarcopenia no paciente com câncer, dependendo da definição utilizada e da idade do paciente, pode envolver apenas a avaliação da massa muscular ou a combinação de massa muscular juntamente com a avaliação da função e performance, no caso do idoso. Então, gente, no caso do paciente com câncer, é muito importante vocês lembrarem que o diagnóstico de sarcopenia, ele se dá apenas se esse paciente já tem uma baixa quantidade muscular. E por quê? Porque nos estudos, enfim, nas diretrizes, a gente vê que o que ocasiona, né, um pior prognóstico no paciente oncológico relacionado à sarcopenia é justamente a baixa massa muscular. Então, se no caso do idoso a gente pensa em queda, em funcionalidade, no paciente oncológico a gente tem que pensar que a massa muscular dele é um fator protetor, tá? Então, se ele apenas tem diminuição dessa quantidade de massa muscular, a gente já piora, né, algumas consequências aí clínicas desse paciente, tá bom? Então, eu acho isso muito importante, porque eu já vi em vários lugares as pessoas fazendo teste de força, aí se o paciente tem uma força ok, não investiga mais sarcopenia, e no paciente oncológico a sarcopenia, ela impacta bastante no tratamento, e às vezes a gente acaba perdendo esses pacientes por conta desse fluxo, tá bom?
Então, aqui é só para resumir. Então, na sarcopenia do paciente idoso, a gente vai fazer força, a avaliação da massa muscular, quantidade, qualidade e performance. E na sarcopenia do paciente oncológico, a gente vai fazer apenas a avaliação da massa muscular, né, de quantidade e qualidade.